A paz do Senhor Jesus a todos amados do Pai Celestial, uma ótima manhã de quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021. Exatamente 21 dias atrás, gravamos os últimos capítulos da Palavra do Senhor Jesus. E agora, nesse ano, em nome do Senhor, estamos com um novo projeto, e esse projeto traz o título Testemunhos Impactantes. Para você que tem vontade de divulgar, de proclamar aquilo que o Senhor fez por você até hoje, são tantas as bênçãos, não é verdade? Manda para a gente aí no e-mail rosangelaADuberlandia@gmail.com e a gente vai estar lendo aqui com muito prazer. E hoje, já contando o meu testemunho ou parte dele, porque é muito grande, são muitas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido ao longo da nossa vida. Mas contando um pouco o resumo de quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, e aí intercalando aos outros testemunhos, quando o Senhor tocar no meu coração em falar tal testemunho, outra hora um outro testemunho, a gente vai estar contando. Amados, vamos estar lendo para a nossa meditação antes do testemunho, Salmo 34, versículos 1 até o versículo de número 4. Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Quem sabe, nessa manhã de quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021, de repente você está aí, temendo algo ou alguém. Faça como Davi, confia no Senhor, porque ele te livra. Ele vai te livrando. Já te livrou, tem certeza, e vai te livrando de todos os teus temores. Livrando-te dos inimigos, que hoje nada mais é do que Satanás, o inimigo de Deus, o nosso inimigo. Então vamos lá, engrandecer ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Eu tive uma infância assim bem tumultuada. Por quê? Porque era uma criança, hoje eu entendo que era uma criança possessa de demônios, infelizmente. A minha casa, o meu lar, né, na época, né, dos meus pais, era um lar bem de muita briga, muito tumulto, muitos ciúmes. Meu pai bebia bastante. Então eu era uma criança que hoje eu entendo que era bem perturbada e se não possessa de demônios. Tinha muita tristeza no meu coração, desde a minha infância, porque o que eu não queria fazer, eu vivia fazendo. Deixando a minha mãe nervosa, fazia muito, era muito arteira, não é? Outros dizem arteira, né? E assim foi passando o tempo. Meu pai bebia bastante, minha mãe muito brava, muito nervosa. Infelizmente eu apanhei bastante por ser a criança que era. E quando eu estava ali nos meus 16 anos de idade, até chegar nessa idade, quando eu comecei ali com os 12, 13 anos, eu tinha muita vontade de dar cabo à minha vida. Porém, eu não tinha coragem, porque apesar de toda aquela situação, a minha mãe era uma cristã não evangélica, mas acreditava em Deus, cria em Jesus, enfim. E ela falava sobre um tal de purgatório, sobre o inferno, que quem matava as pessoas ia para o inferno, quem fazia aquilo. Só isso, né? Só não mostrava a graça porque não conhecia a graça. E aí eu tinha muito medo. Mas e se existir purgatório? Olha só, não existe. Infelizmente ou felizmente. Infelizmente para aqueles que confiam que existe um purgatório e que de lá vai para o céu, isso é mentira. A Bíblia diz, ao homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas eu acreditava nisso. E eu não queria passar por lá de forma alguma. Então, nunca atentei, nunca vim tentando contra a minha vida. Mas tinha vontade.
Eu achava assim, eu não consigo fazer a coisa certa, só faço coisa errada, né? E quando eu estava com meus 16 anos de idade, a minha irmãzinha, na época era uma criança, tinha 11, e ela ouviu falar de Jesus. A sua professora Nair, lá em Arapongas, no Paraná, nessa época morávamos no Paraná, falou de Jesus para ela e a convidou para estar indo na igreja presbiteriana renovada, central ali de Arapongas. E a minha mãe não queria deixá-la ir, só deixou se eu fosse. Mas eu não queria ir para a igreja, eu queria ir para o cinema. Aí eu falei, não, então eu vou. E na minha mente, o que eu queria fazer? Quando chegasse ali, naquela praça, no culto ao ar livre, eu ia dar uma escapadinha, como sempre, e ia no cinema um pouquinho. E depois iria para a igreja. Mas quando eu chego ali na praça e ouço aqueles louvores maravilhosos, a minha alma, aquele coração endurecido, entristecido, parece que começou a jorrar uma água profunda lá dentro dele. E eu comecei a chorar, chorava muito, copiosamente. Eu falei, meu Deus, Deus existe mesmo. E Ele me quer. E eu me converti com aquele louvor. Seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo o meu viver. Seu maravilhoso olhar. Seu corpo eu vi na rude cruz, sofrendo ali por mim. E ouvi a voz do meu Jesus. Por mim, sofreste assim. Eu nem sei a letra direito, perdão, não é muito assim não. Eu sabia que eu ia me emocionar e a gente vai perdendo até o fio da meada. Enfim, aí fizeram o apelo, eles faziam um culto ao ar livre, todos os domingos, um culto com os jovens e alguns da igreja que queriam estar lá presente. E ali já fazia o apelo, era um culto relâmpago de no máximo 15 minutos, mas para mim parece que aquele culto durou, sei lá, 2 horas. Mas não foi, foi um culto curto. E ali eles faziam o apelo e já levavam aquela pessoa, já amparavam aquela pessoa e levavam para a igreja. E cuidavam, viu? Cuidavam da pessoa todos os dias. Era tremendo. Sem internet, sem WhatsApp, sem nada, era ali, no tete a tete. Foi maravilhoso. E eu recebi Jesus como Senhor e Salvador na praça de Arapongas, Paraná. E vamos para a igreja. Quando a gente chega ali na igreja, outro culto glorioso, coral, aqueles louvores que eu nunca havia ouvido na minha vida. Que maravilha! Naquela época, década de 70, não existia programa de TV evangélico, não é? E ali, pensa numa alegria, pensa num coração que jorrava, parece que tinha uma água, parece não, realmente existia Jesus, a água da vida, água viva, estava jorrando lá no meu coração, trazendo à tona os pecados, me lembrando de tudo e me purificando. E falava lá no fundo da minha alma, eu perdoo todos os teus pecados. Você é minha, eu te amo. Usando as pessoas, é lógico, para falar comigo, através dos louvores, das pregações. Eu não queria sair dali jamais. Não queria ir para minha casa, enfrentar minha mãe. Pedi para ir no outro culto que ela não iria deixar. Mas eu não estava nem preocupada com isso, eu queria desfrutar o momento. E foi glorioso. Eu e a minha irmãzinha Rosana aceitamos Jesus. Ou melhor, Ele nos aceitou. Recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. E foi glorioso. Eu vou parar por aqui e outro dia eu conto mais alguma experiência gloriosa que o Senhor tem nos dado ao longo da nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ainda há tempo. Receba hoje. Ele é glorioso demais. A alegria que flui na minha alma desde então. Independentemente se passo pelo vale, se passo por montes, nunca mais saiu do meu coração. Quando a tristeza insiste em bater a porta, eu entro na presença dele.
aonde eu estou, lavando a minha louça, cuidando das minhas coisas na minha casa. E peço, Jesus, refrigera a minha alma. O Senhor é o refrigério. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. E a alegria brota novamente. Porque no mundo, Jesus disse, teríamos aflições. Mas também Ele nos disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus te ama. Está triste? Entre na presença dEle. Porque na presença do Senhor há abundância de alegrias, à sua mão direita há delícias perpetuamente. Que Deus te abençoe e te guarde. E até daqui mais uns dias, quando já estaremos passando o testemunho, ou parte do testemunho do nosso pastor Iris, do meu esposo. Fique com Deus. Até lá.